Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Meu Teto, eu sou o Carlos Kowalski e hoje a gente vai falar em como fazer um financiamento imobiliário através do Banco Santander. O objetivo aqui é estar levando para vocês as etapas, os prazos, os documentos, por quê? Porque informação a gente entende que nunca é demais, né? Mesmo que você esteja fazendo processo com o seu correspondente imobiliário, com o seu gerente, né? Você está comprando direto do vendedor ou você é o vendedor, né? Então, ou você é um corretor, de repente, né, que está buscando a informação. O objetivo é estar levando as etapas, os prazos e para que o processo ocorra da melhor forma possível. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, esse vídeo ele é um pouquinho mais longo porque ele entra nos detalhes técnicos, mas se você tem interesse na compra de um imóvel, ele vale a pena por quê? Porque a compra do imóvel muitas vezes é um negócio de uma vida, tá? Então vale a pena perder 10, 15, 20 minutos para buscar informação e isso muitas vezes pode ajudar bastante lá na frente. Então, começando, um financiamento imobiliário pelo Banco Santander, ele é exatamente igual ao financiamento feito pela Caixa Econômica. Por que a gente usa como referência a Caixa Econômica? Porque a Caixa Econômica ela é sinônimo da parte de crédito imobiliário, tá? Então, a operação que você faz no Banco Santander para compra do imóvel pelo SFH, ela é exatamente igual à da Caixa Econômica. A diferença é que muitas vezes a Caixa Econômica ela tem a linha verde e amarela. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil têm essa modalidade, né, o Casa Verde e Amarela, que são as linhas assistenciais para imóveis até 264 mil, dependendo da região do país. Tirando esse detalhe que os bancos privados não têm essa linha, o resto é exatamente o mesmo financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário no Santander, ele pode ser feito um prazo até 420 meses, né? E a taxa, ela tem que ver as condições de mercado. Então, muitas vezes a taxa ela pode estar 8,99, 7,99, 10,99, depende as taxas de acordo com a alteração da Selic, né? Isso você depois vai entender lá na frente quando a gente falar da questão da simulação. O prazo de um financiamento imobiliário entre enviar os documentos, buscar a aprovação, todo o processo, normalmente o contrato ele é emitido em 30 dias e depois tem mais o prazo de registro, né, e todos os processos. Então, assim, normalmente fala-se 90 dias entre buscar a aprovação e o contrato emitido pelo cartório devolvido. Pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas essa é mais ou menos a regra. Então, o primeiro passo, você tem que definir o valor do imóvel, você tem que saber quanto você vai pagar de entrada e quanto você quer ou pode pagar de parcela. Para isso, você tem três opções. Você pode fazer a simulação via correspondente imobiliário autorizado pelo Banco Santander, você pode falar com o seu gerente ou você pode falar com o seu gerente e fazer pelo aplicativo também, né? A gente recomenda, você pode fazer pelo correspondente, que não tem custo, e ele trabalha pelo seu gerente também, tá? O que nós sempre recomendamos é, procure um profissional que conheça o assunto, seja o seu gerente, seja um correspondente, ou um corretor que possa auxiliar de repente, um corretor de imóveis. Por quê? Porque tem muitos detalhes, questão de valores, questão se tem FGTS, se não tem, se a pessoa é funcionária pública ou de empresa privada, que detalhes, a idade do comprador, que muitas vezes pode estar alterando o valor da parcela. Então você vai procurar o correspondente, o seu gerente, e vai pedir para fazer a simulação. O Banco Santander, ele opera na modalidade saque e na modalidade price. Nós temos um vídeo no canal, inclusive, que fala da diferença das duas. A diferença é que a taxa price, ela tem, na modalidade price, a taxa ela é mais alta, tá? Isso é uma normativa do banco, tá? Então, se você, digamos, quiser fazer na saque, a taxa ela começa num valor, né? Perdão, a parcela começa num valor e vai reduzindo, e na price ela começa e fica o valor mais ou menos igual. Só que a taxa da price é maior. O Santander também ele trabalha com a taxa bonificada, que é a taxa para o cliente que tem relacionamento, que é o cliente ele tem que ter, ou no caso o banco coloca a opção de um cartão de crédito, um seguro de vida, o débito da parcela em conta corrente e o valor de R$ 1.000 aplicado na data que a gente está gravando o vídeo, tá? Então, assim, muitos clientes muitas vezes questionam, mas o banco está fazendo uma venda casada? Eu digo que não. Por quê? Porque o banco, se você não fizer a taxa bonificada ou a taxa de relacionamento, você tem uma outra taxa. E o banco ele coloca isso no começo da negociação muito transparente, tá? Então, digamos assim, se você for cliente, você tem uma taxa, se você não for cliente, você tem outra taxa.
Isso não é pegadinha, isso não é surpresa. Inclusive, quando vier o valor da simulação aprovado, a carta de crédito, isso está muito descrito, muito transparente. Então é importante ler e entender esses detalhes. Então, passado o primeiro passo, que você definiu o valor do imóvel, falou com o seu correspondente, com o seu gerente, ou fez a simulação no aplicativo, já sabe quanto vai pagar. O segundo passo é solicitar a aprovação de crédito. Como é que funciona? Você vai juntar os documentos necessários ou vai falar com o seu gerente, se você já é correntista do Banco Santander. E aqui um ponto importante, o banco ele aprova o financiamento mesmo para não correntistas. Por exemplo, você vai encaminhar a documentação para o correspondente, ele vai fazer a aprovação do crédito e se a aprovação ficar de acordo, você fechar o negócio, você abre a conta corrente posteriormente. Isso evita muitas vezes o trabalho de ter que abrir a conta e depois o negócio não deu certo, aquele retrabalho de abre conta e encerra a conta, né? Então isso é muito tranquilo. Logicamente, se você já é cliente do Santander, tanto o correspondente como o gerente, aí você já tem a sua documentação lá, fica, digamos, mais simples. Mas o processo é bem tranquilo. Quanto aos documentos para aprovação, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, mas é sempre importante conversar com o correspondente ou conversar com o seu gerente. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode ser empresário, pode ser empresa pública, privada, então sempre tem detalhes ali nos documentos que é sempre bom estar atualizando de acordo com digamos, a categoria profissional de cada um. O terceiro passo, né, você definiu o valor do imóvel, você solicitou o valor aprovado, a sua carta de crédito foi aprovada, né? Muito importante que você tenha esse documento em mãos que mostra o valor das parcelas, o valor do imóvel, o valor a ser financiado. Então agora é o momento de solicitar os documentos do imóvel e do vendedor. Por quê? Porque esses documentos eles vão ser enviados ao gerente, ao correspondente, que vai providenciar os formulários que devem ser assinados e vão ser enviados para o banco para fazer o contrato, né? É muito importante que se você estiver sendo assessorado pelo correspondente imobiliário, ele vai entrar em contato com o seu corretor e ele vai providenciar esses documentos. Ou se você está fazendo direto com o gerente do banco, você, no caso o comprador, ele fala com o seu corretor para providenciar esses documentos. E se por fim você não tem um corretor e está fazendo direto com o banco, o próprio vendedor ou comprador tem que providenciar todos os documentos para que o banco siga com o processo. É muito importante prestar muita atenção nos documentos, no checklist solicitado, por quê? Porque se tiver alguma pendência, se faltar alguma coisa, isso pode acabar atrasando o processo e muitas vezes há prazos para entrar no imóvel, o vendedor está com pressa de receber. Então é muito importante essa parte documental, toda a atenção por parte do comprador, dos vendedores, do corretor, do correspondente, quem está cuidando dessa documentação, do gerente também inclusive. O quarto passo, o gerente, o correspondente vão receber os documentos, eles vão preencher os formulários necessários a seguir com a operação. Então, você vai ser chamado, o cliente que está fazendo financiamento é chamado no escritório do correspondente ou na agência para assinar os formulários, né? E seguir com o processo. É muito importante nesse momento conferir todos os dados, verificar o que está sendo assinado. Por quê? Porque esses formulários eles são a base dos documentos onde o banco vai tirar as informações para fazer o contrato de financiamento. Tá? Então é muito importante, muita atenção nessa hora. O quinto passo, a gente pode dizer que chegou na metade do processo de financiamento e é um dos momentos mais importantes de todo o processo. Logicamente, o momento inicial é a aprovação do crédito, que ele, digamos, dá o start, que ele começa o financiamento. Mas a parte da engenharia ou da avaliação do imóvel, engenharia, um jargão que se usa no mercado, ela é importantíssima. Por quê? Porque o banco vai mandar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, ou faz isso virtualmente, né? Ela pode ser feita virtualmente, para definir as condições do imóvel e o valor de mercado. Então, por exemplo, se você está comprando um imóvel de 300 mil, um exemplo, e você está dando 50 mil de entrada e financiando 250 mil, perfeito. O valor da engenharia, ou o valor da avaliação, ele pode ser igual ao valor que você está comprando. O banco pode entender que aquele imóvel vale 300 mil. O banco pode entender que aquele imóvel vale, um exemplo, 350 mil, que ele vale mais. Ou o banco pode entender que aquele imóvel vale menos, que ele vale tipo 250 mil. E aqui é que um ponto importante, por quê? Se o banco disser que o imóvel, ou o banco entender que o imóvel vale menos, ele diminui o valor financiado.
E muitas vezes a pessoa talvez que está comprando, ela não tem os recursos para pagar por fora, digamos, ou para pagar, complementar esse recurso. Tá? Nós temos um vídeo aqui no canal, inclusive, que fala só sobre o contrato da engenharia. A gente recomenda ver, buscar informação sobre isso, porque é um momento muito importante. A gente pode dizer que esse momento ele define se o financiamento ele segue ou não. Tá? Então, é importantíssimo saber o valor que foi avaliado o imóvel que você está comprando. Esse procedimento da engenharia, ele é um procedimento padrão. Isso vale para todos os bancos, tá? Vale para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, todos os bancos que operam pelo sistema financeiro da habitação. Então, é um procedimento normal, ele tem um custo, cada banco cobra o seu valor, mas assim, é um procedimento normal, então, por exemplo, não é exclusividade desse ou daquele banco. Isso acontece nos bancos públicos e privados. Passando a fase da engenharia, subentendendo-se que deu tudo certo, o valor do imóvel foi aprovado, o imóvel em conformidade para a segurança de todos. Se você deu entrada, você usou uma parte da entrada como FGTS, então a gente vai para o sexto passo, que é o quê? O saque do FGTS. Nesse momento, o Banco Santander vai solicitar a Caixa Econômica para fazer o resgate do valor do FGTS, que vai ficar parado lá numa conta do banco. E depois vai ser liberado junto com o dinheiro, junto com o valor, né, com o valor a ser financiado. É um procedimento que faz de banco para banco, isso já foi colocado todos os dados nos formulários lá atrás, então o comprador, o vendedor não precisam se preocupar absolutamente em nada com isso. O sétimo ponto, ele tem aquilo que se chama de interveniente quitante. Isso não é normal em todos os processos de financiamento. Ele acontece quando? Imagina que o imóvel que você está comprando, ele está alienado num outro banco. Então, você está financiando através do Santander e o imóvel está alienado, um exemplo, no Banco Bradesco. O que vai acontecer? Na hora de liberar os valores, o Banco Santander vai emitir um boleto e vai pagar o Bradesco e depois, quando liberar o dinheiro do financiamento, ele vai liberar o valor total do financiamento menos o valor que foi liquidado lá no Bradesco. Então, digamos assim, a dívida, né, o imóvel, ele fica alienado somente com o Banco Santander. Isso é também feito de banco para banco, é um procedimento que leva aproximadamente 7 a 10 dias, né? Então, as informações já foram preenchidas lá atrás, então, mas é importante por quê? Porque isso muitas vezes também é um processo a ser acompanhado, saber se foram enviadas as informações, se houve efetivamente o pagamento, né? E o gerente ou o correspondente vai estar acompanhando isso também. Passado isso, o oitavo ponto, o que é? A assinatura do contrato. Chegou o grande momento. Nesse ponto, é importantíssimo conferir todos os detalhes da operação, principalmente valor do imóvel, valor a ser financiado, se houve FGTS, se há o valor da interveniente quitante, se está descrito no contrato, contas a serem creditadas e debitadas, né, débito da parcela, o crédito do vendedor. Então é muito importante conferir as cláusulas ali do contrato, para quê? Para que não haja erro. Logicamente, se o contrato tiver alguma alteração, ele vai a cartório, pede-se algum aditivo depois, mas conferindo nesse momento já ajuda a evitar possíveis erros lá na frente. E se for o caso, se for alguma coisa mais grave, busca-se a reemissão do contrato já com essas correções. O nono passo, após a assinatura do contrato, o que é? Levar o contrato para registro em cartório. Então, temos o contrato assinado por todas as partes, pelo comprador, pelo vendedor, por duas testemunhas, pelo banco que está financiando. Então, o correspondente imobiliário ou digamos, se não tiver o correspondente, o comprador tem que providenciar toda a documentação para levar a cartório, levar a registro, né? O registro de imóveis. A gente utiliza a expressão cartório, mas na verdade é registro de imóveis. É muito importante ver com o registro o checklist dos documentos necessários para registro. Por quê? Porque, por incrível que pareça, eles mudam de cartório para cartório. Inclusive, a mesma cidade com vários cartórios diferentes, cada cartório tem o seu checklist. Então, procure verificar, procure ver o checklist com o seu, né, o registro de imóveis ou com o seu correspondente. Para quê? Ou o corretor, né? O corretor pode fazer isso também. Para quê? Para levar toda a documentação mais completa possível e com isso evitar retrabalhos ou muitas vezes o prazo acaba se estendendo por
40, 90, 120 dias, dependendo da pendência documental, digamos assim. E o 10º passo é a finalização do processo. O contrato ficou pronto no registro de cartório, a matrícula já está em nome do comprador com alienação ao banco, é retirado do cartório e entregue no banco ou no correspondente para quê? Para que seja enviado efetivamente ao departamento para fazer o pagamento. Esse prazo normalmente leva de 3 a 7 dias para ser feito o pagamento, e nesse momento é que finaliza toda a operação. O comprador fica com uma cópia do contrato, uma via fica no banco e uma via fica no registro de imóveis. Se o vendedor ele tiver interesse, pode tirar uma cópia também, né? Mas nesse momento nesse momento acaba a operação. No momento da quitação, o banco vai enviar uma carta de liberação. Então, quando você receber esse documento, você deixa ele junto com o contrato, a matrícula e a carta de liberação. Um dia você for vender o imóvel ou negociar ou refinanciar, alguma coisa assim, você já tem o documento que ele está sem alienação. Então, pessoal, espero ter ajudado aqui. O objetivo é estar trazendo em linhas gerais o que é o financiamento pelo Banco Santander. Como nós falamos, o banco opera em prazos até 420 meses, tem a tabela saque, tem a tabela price, né? Então é muito importante ter assessoria de um profissional, né? O seu gerente, um corretor de imóveis, um correspondente, né? Que vai estar assessorando todo o processo. Então assim, outro ponto só para finalizar, o contrato de compra e venda entre as partes. Temos um vídeo também no canal que fala sobre isso, é importantíssimo, mesmo que você esteja comprando o imóvel de um parente, de um amigo, de um conhecido, se não há intermediação de corretor, procure fazer um contrato de compra e venda, procure buscar uma assessoria especializada, contrate um advogado, um corretor especializado, quem possa, o correspondente, né? Que possa fazer esse contrato, por quê? Porque o que está escrito está combinado e tem validade entre as partes. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo.